Oi, gente, bom dia. Bom dia, minha conexão caiu, mas a gente só faltava uma única pergunta, então eu vou gravar o vídeo aqui falando da pergunta sobre autoestima. Deixa eu achá-la aqui. Peraí. Ó, a importância da autoestima e do amor próprio, tá? Então falar um pouquinho sobre isso, gente, ó. Se você não se ama, você também não vai se aceitar. E quando eu não me amo, não me aceito, eu vou acabar atraindo o quê? Pessoas, situações, é aquela coisa do vibrar e do sentir. Se eu não me amo, se eu não me aceito, eu tô vibrando e tô sentindo emoções envolvendo tudo isso. Então, o que eu vou atrair? Pessoas, situações que vão reforçar o quê? Ainda mais a minha falta de amor. Então, eu vou ter motivos para continuar nesse sentimento, né? Eu não sirvo para nada. Olha o que aconteceu comigo, dá tudo errado pra mim, tá? Então, Ana, oi Ana, bom dia. Vou fechar com essa última pergunta, Esther Cirlei, maravilhosa. Vou finalizar com essa pergunta aqui. Então, a importância da autoestima e do amor próprio. Se eu não me amo, eu tô vibrando isso, eu tô sentindo isso, meu corpo recebe essa informação, minhas células vão receber essa informação. Então, se eu não me amo, se eu não me aceito, meu corpo sente isso, meu corpo internalizou, minha memória celular tem essa informação, meu comportamento é direcionado com base nessa informação, tá? Então, qual que é o trabalho aí? É realmente encontrar o que aconteceu, reescrever tua história, o que aconteceu lá atrás para que eu traga esse sentimento de desvalorização, de falta de amor, de baixa autoestima. Eu não tenho que estar bem todo dia, extrovertida, espalhafatosa, eu não preciso nem ser extrovertida para ser feliz e para me amar. Eu posso ser uma pessoa mais na minha, mais quietinha e ser uma pessoa feliz e me amar e conseguir ver em mim o meu valor. Se eu não consigo ver, se eu tenho dificuldade para sentir coisas boas sobre mim, obviamente que isso vai aparecer na minha vida, através dos contratempos, através de problemas de saúde, através de problemas nos relacionamentos. Por quê? Porque a primeira relação de amor é comigo. Então, quando eu tenho dificuldade de me amar, eu posso me perguntar também o que aconteceu lá atrás com a minha mãe. Porque no momento em que eu estava na barriga, eu e mamãe somos um. Até os índios, eu e mãe somos um. Então, se mamãe não se ama, eu também tenho informação biológica, genética e emocional de que eu não me amo. Porque se eu e mamãe somos uma, mamãe sente que não se ama, que não tem valor, que não é amada, que não é reconhecida. Eu sinto o quê? Não me amo, não tenho valor, não sou reconhecido. Então o primeiro passo é descobrir aí, porque muitas vezes esse sentimento realmente é um sentimento assumido, é um sentimento aonde você incorporou, porque foi gestada ali naquele caldo. Eu digo que a gente é cozinhado no caldo emocional da família, tá? Então vai olhar para isso, o que aconteceu lá. Minha mãe se amava, minha mãe não se amava, qual era a relação dela com ela mesma no momento em que ela estava me gestando. E depois ao longo da infância. Se a criança tem essa informação já no ventre, na infância muito provavelmente só vai ser reforçado. Então, tô ferrada, tô lascada. Não está ferrada nem está lascada. Você é responsável pela sua criança hoje. Então você é responsável por reprogramar os seus traumas da infância. Sua mãe não tem culpa, seu pai não tem culpa, sua família, os teus ancestrais não têm culpa, não tem responsabilidade nisso. Você tem, porque você é adulta. E você tem recurso, eles não têm. Então hoje a gente tem live, tem 50 milhões de livros publicados, tem audiolivro, tem grupo de estudo, tem curso de tudo. Eles não tinham nada disso. Nada, não tinha internet. Era televisão, rádio, livro, tinha acesso a livro, mas não tinha. A gente hoje é bombardeado de informação, a gente recebe tanta informação que chega um ponto que a gente fala, chega, não aguento mais, não sei nem para que caminho seguir. Então a gente tem excesso. Tem o lado bom que eu posso filtrar, isso faz sentido para mim, isso aqui não faz. Mas os nossos pais não tinham, os meus, por exemplo, não tinham. Minha mãe gostava muito de ler, meu pai também, mas assim, não tinham esse acesso à informação que a gente tem hoje gratuita. Tô aqui fazendo uma live para vocês, estão tendo uma live com uma psicóloga, uma especialista, uma treinadora de terapeutas que trabalha há 20 anos com pessoas. Gente, não tinha isso. Não quer dizer que o que eu falo seja 100% certo, porque eu não sou uma religião, eu sou Érico. Uma profissional, uma pessoa que gosta
desse trabalho, que se interessa e que tem prazer em entregar algo que possa contribuir com a vida de vocês. Então a gente não tinha isso. Eles não tiveram, os meus pais não tiveram de forma bem mais restrita. A gente tem. Então eu tenho responsabilidade por nutrir, por tratar as feridas da minha criança. Essa responsabilidade é minha, não é da minha mãe, não é do meu pai, não é do meu tataravô. E aí tem gente que vem constelar, né? Ela sabe, a pessoa sabe o comprometimento dela, sabe que o papel é dela, ela fala assim: ah, mas não tem assim uma coisinha pra fazer? Eu já ouvi uma pessoa me perguntou assim no ouvido, num grupo de constelação, a senhorinha sentou do meu lado e falou assim: você desfaz magia? Você desfaz magia? E eu me lembro que na época eu olhei pra ela, sorri, falei: vamos continuar acompanhando o campo. Falei nada, né? Não falei nada. E não precisei falar, porque o que aconteceu no campo, a magia foi acontecendo dentro dela. E ali ela viu que não tem nada a ver com o outro, que o outro fez algo pra ela, não tem nada a ver. É ela com ela. Quando eu tô constelando, quando eu tô fazendo alguma técnica que me leve de encontro a mim, não é só a constelação que leva, ela é uma das possibilidades e não leva todo mundo, assim como o remédio para dor de cabeça que serve para mim não serve para o outro. Quando eu entro, eu acesso o meu eu, quando eu entro ali aonde eu preciso entrar, que é dentro de mim, eu consigo ver que sou eu, que é a minha percepção, que não tem nada a ver com o outro. É o que a gente fala sobre julgamento. Falei isso no post ontem lá. Eu acho que foi esse, não, foi no anterior, no de domingo, né? Faz o que você tem que fazer, porque vão falar mal e vão falar bem. Quem te apoia vai te apoiar e quem te senta o pau vai sentar o pau do mesmo jeito. Só faz. Pega e faz, porque o julgamento do outro, o pensamento do outro sobre você, não fala sobre você, fala dele, tá falando sobre ele, então é dele isso, não é teu. Não tem nada a ver contigo, ele não quer te ferir, não quer te... É o julgamento que tá falando das situações dele, dos conflitos dele. Quando Pedro fala de João, ele tá falando muito mais dele do que de João. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. Em relação à autoestima, ao amor próprio, esse cuidado pessoal, a gente tem que ter todo dia. Então eu tomo banho todo dia, escovo o dente todo dia. Eu tenho que cuidar do meu emocional, tratar os meus pensamentos. Que tipo de pensamento eu tô tendo? Qual é o meu pensamento no início do dia? Que energia eu tô vibrando? A energia que eu tô vibrando é o que eu tô sentindo. Eu penso que eu sou positiva e tal, mas o meu sentimento não tá assim. Eu tô me sentindo mal, as coisas não fecham, eu não tô satisfeita, algo não tá legal. Então a gente tem uma incongruência do pensamento, do sentimento, e isso vai aparecer no comportamento. Então eu tenho que cuidar da minha criança. Como adulta, eu sou responsável por ela. Descobrir o que aconteceu lá atrás, reescrever isso, transformar a minha percepção, e isso é passo a passo. Não é numa sessão, não é da noite pro dia. Às vezes você faz 30 sessões e não muda, às vezes você lê um livro e muda, às vezes você conversa com alguém e modifica, às vezes você passa por um processo terapêutico por um bom tempo e aquilo te potencializa muito, te ajuda muito, não como uma muleta, mas como um espelhamento. Aqui é o caminho, a gente vai junto até um determinado momento, depois você segue, porque você já caminhava antes de mim, tá? Então existem essas possibilidades. E a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se amar, é se cuidar, é se proteger, e isso não é egoísmo. Então será que quando a gente morrer vão nos perguntar se a gente só fez o bem? Ou será que vão nos perguntar se a gente se amou? Se a gente aproveitou a oportunidade de estar aqui para se reconciliar consigo, para se amar, para se proteger, para fazer o melhor por si? Porque o meu período existencial, onde eu mais fui tóxica e nociva para as pessoas que estavam ao meu lado, foi exatamente o período que eu estava como ajudadora compulsiva. Como eu estava quero ajudar, eu quero ser maravilhosa, eu quero servir o mundo, eu quero salvar, minha amiga estava falando, amiga, eu não tenho esses dias, a gente estava conversando aqui, ela falou, eu não tenho essa pretensão de salvar o mundo. E ela é uma pessoa legal, que todo mundo gosta dela, ela tá sempre disponível a auxiliar os outros, tá? E o ajudador compulsivo, ele é tóxico. Ele passa a mensagem de que só ele é bom, só ele tá certo e o outro tá encarquilhado. Ele quer salvar. E quando eu tô querendo salvar, eu já tô desqualificando a pessoa. Então a pessoa tem capacidade de trabalhar com a própria história. Eu faço por mim, o outro faz por ele. Então esse cuidado comigo melhorou a minha relação com o outro. Porque eu não invado ninguém.
Às vezes a gente se cala e a gente estava falando sobre isso esses dias, né? Do nosso movimento de colonizar o outro. Então, quando eu quero convencer você de alguma coisa, eu estou querendo colonizar você, eu estou colonizando o teu desejo, o teu pensar. Por isso que nas minhas lives, no meu trabalho, eu sempre falo, gente, ouve o que eu estou falando, mas não toma isso como verdade. É só um ponto de vista, é só uma percepção, é só uma observação de uma pessoa. Tem outras observações, existem outras percepções e todas elas funcionam porque as pessoas são diferentes e a gente tem várias frequências, vários níveis, tá? Então, sobre a autoestima, é o teu primeiro café da manhã. Qual é a minha relação comigo? O quanto eu me amo? O quanto eu me aceito? O que eu posso fazer por mim hoje? Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você se ama, quanto mais você se protege, mais... protege no sentido dessas emoções tóxicas, do sentimento negativo acerca de você. Quanto mais você faz isso, melhor você vive com o outro. Melhor você vive com o mundo. Então, primeiro, trabalha para dentro. Eu faço, eu atuo, eu trabalho em mim e automaticamente a minha energia, o meu comportamento, o meu sentimento muda. Então, o trabalho da gente é realmente se cuidar, né? O meu primeiro movimento no início do dia precisa ser esse autocuidado, precisa ser esse amor, essa autoestima. E no final do dia também agradecer. Por quê? Porque eu me amei hoje, só por hoje eu me amei, só por hoje eu me respeitei, só por hoje eu vi o quanto eu sou uma pessoa valiosa, o quanto eu avancei, o quanto eu cresci. E quando for difícil reconectar com essa informação, olha para trás. Olha lá onde você já esteve, o que você já fez. E aí você vai ver que a mulher que você era lá, o homem que você era lá no passado, não são os mesmos de hoje. Hoje existe um outro homem, uma outra mulher aqui. E por conta disso houve evolução. Por conta daquela primeira mulher, por conta daquele primeiro homem. Tá? Gente linda. E eu falei do quartinho lá, de limpar, de reprogramar. Isso está relacionado aqui à autoestima também. Projeta o que você quer. O que é um amor ideal para você? O que seria um projeto de uma mulher que se ama? Né? O que seria um projeto de uma mulher que se ama, que se respeita para você? Pensa nisso, escreve isso, visualiza isso. Eu acho que para eu atingir um bom nível de autoestima, de amor próprio, eu gostaria de estar fazendo isso, eu gostaria de estar, de sentir assim, de sentir assado, e entra na emoção, tá? Cria uma imagem mental, associa a um sentimento, a uma emoção e deixa que isso conduza ao teu comportamento. Então, pensamento, sentimento e comportamento alinhado para que a gente consiga mudar o financeiro, mudar o emocional e mudar o que a gente sente sobre nós mesmos. Então, em relação a tudo isso, o mais importante, gente, é mudar o que a gente sente em relação a nós, tá? Porque a gente carrega o divino, a gente carrega Deus dentro da gente, a gente é manifestação do Criador diariamente, tá? Fico por aqui, semana que vem, terça-feira, eu volto de novo, tá bom? Beijos e uma abençoada e próspera semana para vocês.